deixar aqui gravando. A partir de agora está gravando, então. Mariela, seja bem-vinda. Mariela, não era para ter dado oi para Mariela. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Entrei na sala errada. Bom, Vinícius, tudo contigo. Fica à vontade. Tá bom. Vai conduzindo o nosso estudo aí da maneira que tu achar conveniente. Tá bom. Já abre Então, a câmera aí para ter um pouco mais de calor humano. Vou abrir. Deixar no mudo aqui, ó. Nossa, aqui. Bom, gente, então bom dia, né? Bom dia, Cláudia, Leila, Roger, Bruno. Deixa eu perguntar um pouquinho sobre o grupo antes de eu começar propriamente a minha fala, tá? Mas eu sou o Vinícius Lousada, sou professor aqui do IFRS Campus Alvorada. Fui colega do Roger e do Bruno lá na Unipampa. O Bruno, eu acho que eu me lembro dele, não sei se lembra de mim. Eu atuei lá na reitoria. 1 ano eu trabalhei na Unipampa, né? E é uma alegria estar aqui com vocês compartilhando das reflexões que a gente recolhe da CNV. Mas eu queria saber um pouquinho mais sobre o grupo, saber como é que vocês chegaram até a CNV, quais são assim o interesse de cada um de nós aqui presentes em torno da CNV. Aí depois eu preparei assim uma apresentação, mas é para a gente bater um papo, é só para sistematizar as ideias, senão eu começo a filosofar, daqui a pouco o Roger vai dizer assim, pelo amor de Deus, eu tinha que ter checado a sanidade mental desse ser antes de convidá-lo. Então, o que é a CNV para vocês? Como é que vocês encontraram a CNV? Depois eu conto como é que foi comigo. Bom dia, Vinícius, pessoal, Cláudia, Leila. Bom, Bom dia. qual é a minha relação, assim, como eu cheguei à CNV? Eu frequento, há um tempo atrás, ecovilas, né? Que é comunidades sustentáveis que trabalham com permacultura e tudo mais. E em várias ecovilas, a comunicação não violenta é utilizada como uma metodologia assim, de relacionamento, de uma tecnologia social. E a partir disso, desse contato, eu fiquei interessado para ver do que se tratava. Lá na Arca Verde, que é uma comunidade ali em São Francisco de Paula, os Campos de Cima da Serra, que é uma comunidade bem consolidada de permacultura, eu fiz um processo formativo que era como é que é? Caminhos para a Sustentabilidade, e tinha como se fosse um módulo que a gente trabalhava a comunicação não violenta. E eu me encantei por essa perspectiva que a CNV traz, e a partir disso eu comecei a buscar, aprender, ler e estudar mais, até que nós, né, aqui sendo servidores do NUD, e pensando o quanto a potencialidade que a comunicação não violenta teria, né, tanto para o nosso relacionamento com os alunos como professores, como para ajudar no relacionamento entre professores e alunos dentro da Unipampa, né, sabendo que como a gente sabe, que tem muitos conflitos e situações assim de pouca empatia, vamos dizer, nesses casos, assim, como a CNV poderia ser um dispositivo para trazer isso. E a partir disso, numa reunião com o pessoal da Prograde, a Cláudia lembra, eu propus que a gente fizesse algo assim, em torno um estudo, alguma coisa na CNV. A ideia era um processo, era presencial, né? A gente teve o encontro do NUD, mas aí com a questão da quarentena a gente resolveu fazer à distância, mas aí pensou que o mais potente talvez fosse ler o livro do Marshall Rosenberg mesmo, e a gente ir tecendo reflexões e diálogos e experimentando na nossa vida cotidiana a CNV e trocando essas experiências. E é o que a gente tem feito, né? Há 9 semanas, 9 encontros, que a gente vem aprofundando nossos estudos e dialogando. É um capítulo por encontro, né? Como a gente se estendeu mais um capítulo, a gente está no 8º. Hoje entraria no 8º capítulo do livro. É mais ou menos isso aí. Agradeço o Vinícius pela participação. Aí vai ser uma oportunidade bem bacana para o nosso grupo poder receber alguma pessoa que já está trabalhando há mais tempo com isso. Valeu. Eu vou aproveitar que o microfone está aberto e vou falar também. Eu conheci por meio do Bruno, porque numa dessas idas do Bruno lá para Arca Verde,
ele voltou falando de CNV, e que tinha um livro e que era muito legal e que não sei o quê. E aí, bom, eu até sei quando que foi, porque daí, logo em seguida disso, veio o filho dele, o segundo filho, ao mundo, Siddhartha. E nasceu lá na Arca Verde. E aí foi quando eu fui conhecer a Arca Verde, e aí tinha uma bibliotecazinha da Arca Verde lá com o livro da CNV. E daí eu dei uma olhada e digo, puxa, que legal isso aqui. E aí eu já comprei um livro, acho que eles tinham um livro ali para vender. Tinha para vender. Daí eu já comprei o livro e a gente já começou a estudar e eu fiquei muito encantado pela CNV. E aí eu lembro que logo em seguida eu criei um projeto de extensão na Unipampa que se chamava Educação para a Paz. E daí a Leila entrou. E assim é que a gente vai fazendo o círculo. Agora fala aí, Leila. Ai, coisa querida, essa participante. Bom dia, pessoal. Pois então, eu conheci, eu acho que eu ainda não estava trabalhando na Unipampa, ou já estava, não me lembro, e daí surgiu o curso Educação para a Paz. Daí já de imediato eu vi o livro também e foi uma coisa que eu me apaixonei, sabe? Eu acho que ela não é uma ferramenta, né, a CNV, mas eu entendi que ela é um caminho para a construção de uma sociedade muito melhor, é um meio de transformação da gente. Então, eu tenho um verdadeiro encantamento. Como isso já faz uns 5 anos do curso, eu estou relendo o livro, mas eu estou lendo pausadamente, assim. Na verdade, eu fechei o 4º capítulo ontem, com reflexão e tal. E assim, estou muito feliz com o progresso do nosso grupo também, que também tem o intuito de nos ajudar a melhorar até a convivência entre, como o Bruno já tinha falado, entre alunos, professores, a gente, e entre todas as pessoas, inclusive nós. Que coisa boa poder estar contando hoje com a presença do Vinícius aqui para contribuir muito mais no nosso grupo, né? Que coisa boa, que está sendo muito enriquecedora, eu tenho certeza que vai acrescentar bastante. Muito obrigada. Tudo bom, Vinícius? Que bom, então, tu estares com a gente hoje. Bom, eu sou a Cláudia, conheci alguma coisa, ouvi falar da CNV pela primeira vez através do Bruno. Eu trabalho na Prograde e nós tivemos essa reunião que o Bruno fala, presencial, em dezembro do ano passado, e vimos dentro do que existe dentro dos NUDES esse, vamos dizer assim, quase que nato dos NUDES, essa questão da mediação de conflitos e tal. E aí nós nos demos conta coletivamente que nós estamos pouco aparelhados para essa missão, vamos dizer assim. E vi o Bruno nos conhecemos há muitos anos, o NUDE começou a engatinhar em 2011, né, Bruno? Acho que foi 2011. E a gente se conhece desde então. Eu trabalhei no NUDE, depois trabalhei na parte da internacionalização na Unipampa, e agora faço bastante tempo, estou na Prograde de novo. E vejo assim que o NUDE o NUDE é, dentro da estrutura da universidade, uma coisa muito pulsante, assim, é um coração bom, sabe? É uma coisa de muito, 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 muito envolvimento. E a questão de estarmos aparelhados para conseguir enfrentar uma série de coisas, entre elas a questão da comunicação dentro da universidade, essa questão dessa mediação de conflitos, aluno-aluno, aluno-professor, professor-professor, enfim. Aí se viu dentro dessa reunião em dezembro, a gente conversando, que o que a gente precisava era conseguir saber mais lidar com tudo isso. E o Bruno, que já tinha, no momento anterior a essa reunião de dezembro, que depois eu fiquei me lembrando, assim, já tinha falado alguma coisa sobre comunicação não violenta. Oi, Gil. Oi, Gil. E aí o Bruno tinha falado sobre isso. Gil, estamos falando aqui com o nosso convidado, os guris convidaram o Vinícius, e aí a gente está contando como começamos
como entramos na questão da CNV? Como que a gente conheceu e o que é a CNV para a gente? Bom, aí, Vinícius, aí nessa reunião em dezembro, né, o Bruno apaixonadamente, assim, falando sobre a CNV, e aquilo me tocou, sabe? O Bruno falando assim, olha, gente, aquela calma que ele é peculiar, assim, né? Olha, gente, é uma coisa transformadora, é uma coisa muito importante, as pessoas precisam conhecer e tal. E falando com uma maneira tão apaixonada, assim, ao mesmo tempo com uma serenidade, porque geralmente, eu pelo menos, quando eu sou muito apaixonada por uma coisa, eu falo eletricamente naquilo, sabe? Só que eu tenho noção que quando tu fala serenamente, parece que aquilo cala mais, e me calou na hora, assim. Terminamos aquela reunião e eu disse para a Aline, trabalhamos juntas na Prograde, né? Uma das coisas que a gente trabalha é com os nudes, assim, tentando essa aproximação, essa mediação, no sentido de o que os nudes precisam que a Prograde pode dar o suporte, é mais ou menos nesse sentido. Aí saímos dali, eu disse a Aline, essa questão da comunicação não violenta, nós vamos ter que nos debruçar nisso aí para aprender, nós precisamos... E aí o Bruno já tinha sugerido, vamos fazer um grupo de estudos, né? A ideia era, inicialmente, a gente fazer alguma coisa no comecinho, assim, para iniciar esse grupo presencial, né? E aí, como disse o Bruno, tá, deu todo esse problema. E aí nós começamos. Aí, na nossa primeira reunião, Bruno, eu tenho anotado que essa é a nossa reunião número 10. Não tenho que a 9, eu tenho a 10, porque eu estou assim, ó, impossível. Bom, aí a primeira coisa que eu fiz foi, já com tudo fechado e tal, o que vamos fazer? Encomendei o livro. Até quando chegou o livro, mandei uma fotinho do livro para o Bruno. Ó, Bruno, estou aqui, ó, com o livro e tal. E aprendendo. E a cada reunião a gente sai melhor, assim, eu tenho visto isso. E tem que dar, assim, os parabéns para o Bruno e para o Roger, que estão conduzindo esse grupo de maneira bárbara, assim. Então, eu sou a debutante, eu acho, no grupo, porque a Leila já conhecia, a Gil também, e alguns outros nossos companheiros de grupo, às vezes, falam que já conheciam, já tinham lido e tal. Eu não sabia nada, sei muito pouco ainda, estou aprendendo, mas quanto mais aprendo, mais lemos, mais conversamos, mais apaixonada eu fico. E aí, lógico, se o Roger e o Bruno te trazem hoje, Vinícius, a gente te recebe de braços abertos. Giovanni e Mariela, vão falar? Ah, sim, a Mariela está dizendo bom dia a todos, também trabalho no NUD, realmente necessitamos aprender com a CNV. E tu, Giovanni, quer falar alguma coisa? Então, bom dia, Vinícius, que bom revê-lo, e bom dia, colegas. Queria dizer, não, que sou debutante também, estou com a mesma impressão da Cláudia, está sendo muito bom, assim, ó, a gente agradece muito essa oportunidade, assim, uma oportunidade valiosa, muda toda a vida da gente. Agradeço muito a oportunidade e fico todo ouvidos aqui. Que bom. É muito bom ouvir vocês, assim, primeiro porque eu tive uma experiência aqui de uma certa nostalgia, porque eu trabalhei durante o ano de 2010 na Unipampa, lá em Bagé, na reitoria, e acompanhei eu trabalhei mais com a Maria Beatriz, eu não estava junto à equipe que criou os NUDs, mas participei das discussões iniciais, assim, e eu vejo com uma grande potência transformadora esse tipo de núcleo nas instituições. E fiquei pensando se, a partir de um grupo como o de vocês, entre outras experiências que certamente devam ocorrer na universidade, não se está gestando uma universidade compassiva, né? Em tempos de políticas de inimizade, de necropolítica, parece que a gente precisa de políticas de compaixão nas mais diferentes esferas das instituições.
E para mim é uma satisfação trocar ideias sobre a CNV. Primeiro porque quando eu comecei a falar sobre isso, as pessoas me olhavam assim como que esse cara tem algum problema, né? Que coisa estranha esse negócio de comunicação não violenta. E eu tenho uma trajetória de estudos mais numa perspectiva freiriana e que, em alguma medida, às vezes é vista como mais combativa. Muito embora a base da pedagogia do Freire é o diálogo como processo e possibilidade de transformação social e libertação. E outra coisa que é interessante, para mim, pelo menos, é que eu não sou uma pessoa pacífica. A CNV foi uma busca, e tem sido uma busca para mim. Então, aquilo que alguém possa ter de um imaginário, a pessoa pacífica, estuda cultura de paz, eu não me enquadro, pelo menos na minha visão, nesse perfil de imaginário, assim, né? A gente é gente e com um sentido assim de busca diante da comunicação não violenta. Também dizer que há um tempo eu acompanho o trabalho do Roger, eu me lembro quando eu ouvi falar que na Unipamp, em Caçapava, já estava lá em Bento, foi aí que a gente começou a conversar. Nós não nos conhecemos pessoalmente, né, Roger? Salve o melhor juízo, né? E eu comecei a ver que tinha um cara que fazia um trabalho de mindfulness na universidade. Aquilo eu achei o máximo, porque a gente percebe que coletivamente, ainda que as pessoas não estejam diretamente articuladas, tem várias iniciativas em vários espaços que se movimentam em torno da cultura de paz, mindfulness, espiritualidade ou paradigmas emergentes que tentam responder a essa crise que nós vivemos, que é uma crise de paradigma e que a pandemia só vem tornar mais claro, né? Inclusive nas suas diversas implicações. Então é muito bacana estar nesse momento dialogando com vocês. O meu estúdio é o quarto da minha filha, onde a internet funciona melhor. A imagem ao fundo é um lago que eu não sei dizer o nome em francês, tirei da internet, mas é um lago que para mim tem um sentido, apesar de eu não lembrar o nome aqui, é porque ele está próximo ao castelo de Yverdon, na Suíça, onde realizou seu trabalho extraordinário no século XVIII o pedagogo Pestalozzi, e que tem assim toda uma base para a pedagogia sustentada no amor, e que é alguém que eu admiro e procuro ler as obras, e um dia ainda faço estudos mais acadêmicos sobre ele. Então, falando disso, eu falo um pouco de mim também. Eu fui buscar a comunicação não violenta, gente, quando eu me tornei pai. Mas outro dia, olhando a minha biblioteca, eu descobri que em 2005 eu tomei conhecimento dos trabalhos de um pensador zen budista, Thich Nhat Hanh, e que ele trabalha numa perspectiva muito próxima do Marshall Rosenberg. Tem vários textos sobre comunicação compassiva, a linguagem do amor. Ontem eu estava dando uma olhada, por exemplo, numa obra dele que é Aprendendo a Lidar com a Raiva, e que ele fala disso, das possibilidades de diálogo em que haja compreensão, em que haja escuta compassiva, né? E a possibilidade de conexão entre as pessoas. E eu tive assim uma surpresa, disse, meu Deus, eu estou estudando isso desde 2005 e nunca me dei conta. Fui ter o clique, o insight ontem. Mas eu fui buscar comunicação não violenta a partir de 2012, quando eu me tornei pai dessa menina que vocês viram aqui, que é a Valentina. E identifiquei na minha trajetória, apesar de ter uma profunda admiração pelos meus pais, que havia elementos na minha formação que respondiam ou apresentavam muito mais uma postura agressiva e com dificuldades de comunicar do que realmente compassiva. A ideia de culpa e punição, a compreensão de se impor pela palavra, que é um pouco que a gente aprende na academia, né? A gente se impõe pelos argumentos. Apesar da academia ter um espaço privilegiado de diálogo em dias de obscurantismo como que nós vivemos, nós também temos assim as disputas de poder pelo saber, e a gente é formado dentro dessas questões todas, além da própria cultura de patriarcado. Bom, eu fui percebendo que eu queria um mundo melhor, mas sentia a ausência de algumas ferramentas, e eu posso dizer para vocês que eu continuo aprendendo. E muitas vezes eu percebo as minhas próprias contradições. E as acolho com mais empatia a cada dia. No início me dava uns choques, assim, porque logo que tu conhece a CNV,
e tu faz alguma formação com um especialista, a gente tem assim um imaginário que vai sair falando diferente com as pessoas. E dependendo da nossa própria natureza, a gente até fica muito invocado, porque daqui a pouco não rola aquilo que a gente espera dos outros na CNV. Eu levei um tempo para perceber que era eu que precisava da comunicação não violenta mesmo, e que ela não ia me levar a conduzir as pessoas para o que eu queria. Que, aliás, a CNV vinha me libertar dessa vontade de querer que os outros andassem como eu acho que eles devem andar, que isso está ligado a um paradigma judaico, cristão, de julgamento, que está na base das desconexões na convivência e no diálogo. Muito bem. Aí, o que eu tenho feito desde então? Qual tem sido a minha caminhada, né? A busca é realmente um pouco de paz interior e promover cultura de paz nos espaços onde eu posso estar. Quando eu estava na reitoria do Instituto Federal, nós criamos alguns espaços de formação, de capacitação institucional. Eu sempre achei importante, acho até que demorei, poderia ter feito mais ações, mas achei importante criar espaços institucionais também. Claro que a gente percebe, vocês podem me interromper em qualquer momento, tá? Por favor. A gente percebe que às vezes há contradições, assim. Você propõe lá uma capacitação em comunicação não violenta, mas ela é fechada numa carga horária, ela tem que atender determinados quesitos, mas enfim, a gente tem que lidar com isso. Ela parece pedir um espaço mais libertário possível, mas há momentos que eu preciso colocar no plano institucional, senão nós não vamos pautar nunca essas questões. Então, eu acho muito legal você estar desenvolvendo um grupo de estudos assim. Me inspira, porque eu coordeno com outras colegas um projeto de extensão no campus Alvorada, é onde eu leciono hoje, e esse projeto é o Núcleo de Cultura de Paz. E ele nasce como núcleo de referência em práticas restaurativas. A CNV foi me levando ao longo da minha vida, e em 2015 eu fui tomar contato com a justiça restaurativa. E aí o que foi interessante é que eu fui a Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, assistir uma jornada de cultura de paz para saber o que era justiça restaurativa. Eu morava em Bento. E lá estava um povo de Caxias do Sul, que era o pessoal de referência sobre justiça restaurativa naquele evento. Então, eu viajei até Pernambuco para ouvir as pessoas de Caxias. E dali veio a amizade, fiz várias formações como facilitador de círculos de construção de paz, participei, né, de treinamento da Júris, e depois em Alvorada também treinamento dessa ação do governo do estado, que é os Círculos em Movimento. E claro que nós aderimos ali por conta do que nós entendíamos que potencializava a justiça restaurativa no território de Alvorada, né? Periferia da região metropolitana de Porto Alegre. Uns quadros e indicadores de violência que preocupam, né? E com um curso de pedagogia que nascia também dentro do campus. Estou resumindo assim um pouco essa minha busca. Desde 2012 eu venho oficialmente estudando a CNV, a gente ensaia algum escrito, encaminha para evento que dialoga com Paulo Freire, e fomos tentando achar assim espaços, né? Fazendo um pouco esse papel que o Bruno fez com vocês, que não é de querer converter ninguém, mas de contaminar positivamente. Então, hoje eu tenho a alegria de ver vários colegas estudando comunicação não violenta, alunos, porque, por exemplo, em Bento, eu atuei no campus Bento Gonçalves. Então, eu dava uma disciplina que era Educação e Direitos Humanos. Nessa disciplina, eu usava as práticas circulares, trazia a temática da CNV. Hoje, no campus Alvorada, eu atuo numa disciplina que se chama, junto aos cursos técnicos e ProEja, Educação, Mundo do Trabalho e Direitos Humanos. E também eu trago ali as práticas circulares, a própria CNV. A gente vai tentando achar os espaços onde pode compartilhar. E ano passado criamos esse núcleo, em que nós temos ali várias colegas que atuam conosco, e a gente tem tentado desenvolver espaços de diálogo. Com a pandemia, a gente, e eu particularmente, fiquei estacionado, nosso projeto aprovado, e aí agora a gente resolveu recentemente a retomar o projeto. Tem o meu baixinho aqui, que não dá para vocês ver, tá me espiando.
retomamos o projeto e vamos fazer online alguns diálogos. Inclusive, convidei o Roger para fazer um papo sobre mindfulness e paz interior. Eu preparei uma apresentação para a gente ir pontuando o diálogo sobre a CNV. Só que agora eu me dei conta, Roger, que eu não me lembro como é que eu projeto por aqui a minha apresentação. Não sei se ali no share screen. Tu vai colocar onde diz share screen ali, Tá. clica ali e manda ver. Só que tu tem uma tela ou duas telas? Como é que tu tá aí? Uma ou duas? Como assim? Tu tá com uma tela só, correto? Sim. Tá. Sim. Não, tranquilo, vai aparecer, tu dá F5 para iniciar a apresentação e vai aparecer no canto superior direito as imagenzinhas ali das câmeras. É. Isso tudo é o que é Tá. para acontecer. Vamos ver se vai dar certo. Teoricamente é isso. Não, mas assim, então eu tenho que projetar eu tenho que usar a share screen para projetar, né? Share screen. Ah, tá certo. É que não estava entrando. A primeira coisa é tu iniciar a apresentação. Não, perdão. A primeira coisa é tu colocar o share screen. E aí depois disso tu vai no PowerPoint e aperta F5 para iniciar a apresentação. Tá. Vamos aqui tentar. Eu não sei se eu não preciso tirar essa. Ah, agora deu. Era isso, não, a apresentação não estava iniciada, né? Não estava querendo o que não é possível. Opa, então, gente, deixa eu chegar na minha outra janela aqui. Vocês estão vendo bem? Sim. Então, a ideia é assim, pessoal, eu gostaria que a gente dialogasse, tá? Senão eu fico falando, sou um caboclo falador, tá? Pois bem, assim, a gente tem aqui algumas ideias, alguns pressupostos, tá? São pressupostos meus a partir da CNV, mas alguns deles eu encontro, eu acho que até todos, nos textos do Marshall. Né? Vocês devem estar lendo Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos, acho que é esse o subtítulo. Né? Eu ouvi um dia o Dominique Barter contar num treinamento que esse subtítulo é coisa da editora. E realmente, esse subtítulo meio que empobrece, né? Parece aquela obra Como Falar, Influenciar Pessoas e Fazer Amigos, uma coisa meio de autoajuda, né? Mas não, a gente vê na obra que não é esse propósito. Eu tenho uma outra obra dele, que é a Linguagem da Paz no Mundo de Conflitos, se não me falha a memória, é esse o título, publicado pela Palas Atenas. Eu acho ele mais didático, inclusive, do que este. Mas ambos apresentam muito claramente qual é a proposta da CNV. Eu gosto muito dos dois. E daí o que eu recolho? Primeiro, uma ideia de que a natureza humana é essencialmente compassiva. Há uma aposta na comunicação não violenta de que nós somos, apesar das barbáries que somos capazes de produzir enquanto espécie, somos também compassivos. E essa compaixão, ela só precisa de circunstâncias que permitam com que ela seja ativada. Então, isso permite com que a gente possa trabalhar com a ideia de que não se trata de transformar as pessoas. A CNV pode nos despertar algo que nós já temos. Isso me lembra muito a ideia aquela etimológica de educação, de extrair para fora e não de introduzir na mente de alguém coisas, né? A outra questão a partir disso, um outro pressuposto é que é da nossa natureza também que gerar bem-estar para os outros enriquece a nossa vida. Eu estou me sentindo muito bem de poder dialogar com vocês e ter a sensação de que minimamente eu possa contribuir com as reflexões de vocês. Certamente, quando vocês relataram como é que chegaram na CNV e o que o Bruno fez aí, de compartilhar com vocês, o Bruno se sentiu bem. Gera um estado de contentamento, de gratidão, né, interior, e que nos estudos da psicologia positiva, né, do Seligman, lá de Harvard, a gente vai ver que isso gera um bem-estar subjetivo, né? Esse tipo de emoção, e que se produz a partir da possibilidade de gerar bem-estar para todos, né?
também eu percebo na CNV uma visão de interdependência, né? Que cola muito bem com a ideia das 4 ecologias, Leonardo Boff, ou com uma visão sistêmica. Por isso que é comum as pessoas que estudam comunicação não violenta se aproximam com as constelações familiares, se aproximam da ecologia, ou já vem, né, desse paradigma. A própria justiça restaurativa, que ela começa no Brasil, por exemplo, com círculos de comunicação não violenta. Depois ela vai trabalhar e vai se tornar mais majoritário a utilização de círculos de construção de paz na metodologia elaborada pela educadora Kay Pranes. Mas se tu olhares os círculos de construção de paz, a essência deles é a comunicação não violenta. E uma coisa legal que a gente vê nos workshops que estão do Marshall no YouTube é que a proposta de multiplicação da CNV em círculos assim, em grupos, ele bebe em Paulo Freire. E ele diz isso num dos seus workshops. Naquela perspectiva dos círculos de cultura do Paulo Freire, em que ele fazia alfabetização lá nos anos 60, 70 em Angicos, e que depois vai ser considerado pelo regime autoritário da ditadura civil-militar como uma contravenção e vai levá-lo à prisão e à expulsão do país, né? Mas é a metodologia que a CNV bebe. Interessante isso. Eu gosto de compartilhar isso. E um outro pressuposto também é que o paradigma dominante que nós vivemos negligencia esses outros pressupostos. A gente vive numa sociedade que estimula a competitividade e o egocentrismo, né? Nós vivemos também numa cultura que, portanto, por ser competitiva, salve-se quem puder e o bem-estar do outro não me interessa muito. A gente vê isso muito claro em tempos de pandemia. Fica evidente, assim, fica gritante, inclusive. E não só naquelas pessoas que estão na esfera pública, que nós as observamos, mas, inclusive, entre as pessoas como nós outros, assim, simples, que estamos assim fora das atenções e que muitas vezes agimos sem considerar os efeitos do que fazemos com os outros. Também, aí é uma aprendizagem minha, há muito tempo eu achei que CNV era técnica. Depois eu fui percebê-la também como tecnologia social. E hoje eu enxergo ela como filosofia de vida. Compõe assim aquilo que eu busco com filosofia. Vocês veem por aí também, faz sentido o que eu disse até agora para vocês? Vamos abrir uma rodada aí para vocês falarem, por favor. O cara falar de CNV e ele falar sozinho é uma contradição terrível. Total sentido, Vinícius. É isso aí. A gente inclusive, tem muitas das coisas que você traz aí nesse primeiro slide, são coisas que a gente já tem dialogado bastante. E essencialmente isso, assim, que é uma filosofia de vida mesmo, é uma postura diante do outro, diante de si mesmo. Ou seja, se a gente mecanizar isso, morre, isso não funciona. Sabe, Vinícius, colegas, nós temos observado esse aspecto, né, de vários modos, assim. E quando a gente pensa que o ser humano tem uma natureza empática, né? Que isso compõe a natureza humana, e nós temos, por outro lado... Peraí que chegou o mate agora. Agora sim. Agora sim. Agora formou. E a gente tem por outro lado, a gente tem uma comunicação, e a gente pode falar, né, do paradigma da modernidade, do Renascimento e Iluminismo para cá, que é baseado na ideia de verdade, né? E que tem uma verdade, que o mundo ele está dado, né? E a gente acessa com os nossos sentidos o mundo em si, o mundo dado. E então, ao mesmo tempo que nós temos uma natureza compassiva, nós temos uma comunicação que não consegue deixar fluir essa natureza, porque ela é baseada na verdade. E quando tem uma verdade, o que acontece? E isso é a base de todo o conflito, né? Duas pessoas disputando a verdade.
Então, como não gerar um problema, né, na nossa natureza compassiva no momento que o nosso meio de comunicação está baseado na ideia de verdade? Então, o que eu vou dizer? Eu vou tratar a minha perspectiva como a única válida e o meu interlocutor vai tratar a perspectiva dele como a única válida. Está feito o conflito, né? Então, nós temos visto o quanto quando tu envolve a comunicação, ela envolve uma profundidade que torna a CNV uma filosofia de vida. Por quê? É a comunicação que tece as pontes entre esses universos subjetivos que carregamos, né? Então, toda forma com que eu me relaciono com o mundo é através da comunicação. Então, no momento que eu olho para a minha comunicação, que ela não foi um ato consciente, né? Eu não desenvolvi uma comunicação refletida a partir do, bom, qual é a melhor forma de eu me comunicar? Eu simplesmente absorvi isso de forma crítica, porque o que foi me dado. E quando eu vejo que a minha comunicação, baseada na ideia de verdade, não privilegia essa perspectiva empática, que a empatia depende de entender que a perspectiva do outro é tão legítima e necessária quanto a minha, né? Mesmo que pareça tão diferente do que eu imagino, né? Uhum. É a partir disso que eu vou conseguir, dessa compreensão de que que a minha perspectiva ela não é a verdade e que o outro constrói uma perspectiva igualmente legítima, é que a gente começa a conseguir tecer essa ponte entre universos. E aí, no momento que eu entendo que sempre é a comunicação que constrói a minha relação com o mundo, no momento que eu reflito sobre a comunicação, isso é uma filosofia de vida, porque ela envolve tudo. Porque toda a minha relação com o mundo é uma relação comunicativa, né? Então, é nessa linha que a gente está indo. Uhum. Me chama muito a atenção essa questão do Paulo Freire. Eu fiquei muito feliz de saber desse diálogo entre o Paulo Freire e o Marshall Rosenberg, ou seja, que ele bebeu dessa fonte também. E a gente vai vendo, enquanto tu falava, eu comentava com o Bruno aqui, como a empatia e tudo isso que engloba a CNV, o olhar compassivo, enfim, como isso faz parte de um desenho muito humano que está na constituição do ser humano. A gente vai ver em diferentes coisas, em diferentes momentos, pessoas de tradições e culturas totalmente diferentes falando exatamente o mesmo. E isso nos aponta exatamente que é da natureza. Se não fosse da natureza, teria que ter uma linearidade, né? Ou seja, todos teriam que ter bebido da mesma fonte. A gente vê, esse momento, por exemplo, falou do Pestalozzi, né? Pestalozzi, dentro da área da educação, existem alguns educadores. Na psicologia, Carl Rogers, mas aí começa, né? Marshall Rosenberg, enfim, essa sequência. Mas tem uma outra linha, que é, por exemplo, Adler. A partir de Adler, Dreyfus, Jane Nelson vão fundar a disciplina positiva. Agora, por exemplo, eu tenho contato e estou aprendendo um pouco sobre filosofia clínica, do Lúcio Pachter, aqui, gaúcho, porto-alegrense, uma das referências mundiais dentro dessa área, na verdade, o fundador dessa metodologia. E, meu Deus do céu, é CNV pura. Só que de uma outra fonte, numa outra linha. Provavelmente ele nem tem ouvido falar de Marshall Rosenberg. Que coisa incrível, né? Que o ser humano, ele quando ele olha para a sua própria natureza, ele olha a maneira como ele vai tecendo as relações, ele vai descobrindo, através disso, não daria para dizer que isso não é uma espiritualidade. Uma forma de conexão consigo, com o outro, sugere uma espiritualidade. Então, obviamente, é sim uma filosofia e uma coisa talvez até mais profunda, talvez não tenha um termo para cunhar isso, né? Não é só uma filosofia, uma religião, nossa, é tudo, né? Paradigma. Interessante. Paradigma, acho que é um paradigma. Outra coisa assim, ó, quando a gente é totalmente leigo, nunca ouviu falar sobre CNV e ouve pela primeira vez, como a Leila colocou ali mais no início da fala dela, a gente pensa que é tipo assim, ó, um instrumento. No primeiro momento, assim, tu não sabe nada sobre CNV e tu ouve. Ah, o que é CNV? Aí a gente pensa assim, é um instrumento que eu vou lançar mão desse instrumento por algum momento específico, vamos dizer assim, numa situação X. Aí eu lanço mão da CNV.
Não é isso. A CNV ela vai entrando na tua vida e vai tomando espaço e tu... É mais ou menos assim, é o que eu enxergo, o que eu sinto. Tu vai te tornando CNV. Interessante. Buenas. Interessante trazeres a questão da espiritualidade, viu, Roger? Porque eu acho que dentro dessa perspectiva de paradigma é uma espiritualidade, sim. E isso até eu fui encontrar no Marshall. Eu não sei se eu consigo mostrar o livro aqui, com esse meu efeito atrapalha. O título do livro é Vivendo a Comunicação Não Violenta. É uma edição recente da Sextante e que ela junta workshops e falas do Marshall em vários artigos. Por exemplo, tu falavas da disciplina positiva, eu fui buscar a formação também em disciplina positiva, né, como educador parental, porque realmente é uma grande conexão. E quando a gente vai nas fontes que esses paradigmas se enraizam, aí a gente percebe exatamente, eu concordo contigo, a gente percebe o ser humano desenvolvendo abordagens para reencontrar-se consigo mesmo e que traduz um sentido existencial diferente, né? Talvez que responda de várias formas, num olhar plural, para aquilo que a gente tem construído, que tem gerado tanta angústia, que é o vazio existencial, e está presente em várias relações, né? Relações que a comunicação ela aliena, ela não produz conexão. Então eu deduzo, assim, filosofando com vocês, que muito do nosso sentido está no outro e na possibilidade de se encontrar com os outros, né? Embora não dependa do outro. Mas o Marshall diz assim, ó, acho importante que as pessoas vejam que a espiritualidade está na base da comunicação não violenta e que aprendam a mecânica do processo da CNV com isso em mente. De fato, ela é uma prática espiritual que estou tentando apresentar como um estilo de vida. Então, para o Marshall, a CNV é uma prática espiritual, que nós poderíamos dizer uma espiritualidade laica, porque ela não traduz segmento religioso e possa, inclusive, dialogar com todos que tenham a coragem de ir nessa linha que o Bruno trouxe, de não ter pretensão pessoal de verdade, que esse é o grande desafio, né? Abrir mão das certezas absolutas e aprender com as incertezas, o que pede uma modéstia da nossa parte, complicado do ponto de vista do paradigma da modernidade, que tem causado tantos desencontros, inclusive com a natureza, da qual a gente faz parte. Bom, vocês já devem ter lido nessa obra que vocês estão estudando as formas de comunicação alienante, né? É sempre bom a gente se lembrar, os julgamentos moralizadores. As redes sociais estão sendo um grande laboratório de CNV, não sei se vocês observam isso, mas porque a gente percebe tanta comunicação alienante quanto possibilidades de construir da nossa parte, o que não é uma coisa simples, respostas mais compassivas, né? Ou eloquentes silêncios compassivos, muitas vezes. Mas os julgamentos é aquela ideia de que nós somos capazes de prescrever aos outros as melhores condutas e enquadrar os outros, quando não cumprem essas melhores condutas, em uma visão de pessoas que são erradas, desviadas, aí todos os termos que se utiliza muitas vezes com julgamento, né? A ideia de fazermos comparações é muito comum. Nós nos comparamos numa sociedade competitiva. Às vezes, para corrigir um filho, eu me pego fazendo isso. A gente começa a comparar um filho no outro. O que mais produz é a reação contrária e incapacidade do outro escutar o que a gente realmente está querendo pedir, porque a gente está exigindo. A negação da responsabilidade, nós temos aí uma fala que apareceu no meio da pandemia, vocês devem lembrar, e daí? É emblemática. Quando alguém diz assim, olha, senhor presidente, nós temos não sei quantos mil mortos. E ele responde, e daí? Isso, representado na figura do presidente, de certa forma, é emblemático na nossa cultura. Eu não estou aqui demonizando o sujeito,
nós muitas vezes agimos com indiferença e negamos a nossa responsabilidade nos fatos ordinários da vida, nos conflitos. Na relação professor-aluno, o aluno rodou. Professor, da sua turma 40 só aprovam 10. O que está havendo? Eu dou a matéria, eu dou a minha aula, eu estudei em Harvard e o povo que me acompanhe. A minha parte está feita. Mas, professor, o senhor não está comunicando o conteúdo. Bom, mas eles têm que correr atrás. Eu também sofri, eles também têm que sofrer para se tornar o profissional que eu sou. Eles não devem ouvir isso, né? Nos nudes. Isso aí deve ser uma coisa meio na minha cabeça, né? A Leila dá risada lá. Comunicar necessidade como exigências. Eu sou professor, é um desafio usar da comunicação não violenta, porque você tem que abrir mão de uma coisa que ensinaram aos professores. Isso não é coisa da pedagogia, é coisa da história da educação, de que ele tem que ter domínio de classe, né? O que é uma coisa neurótica, porque ninguém tem domínio de nada na vida, não é? E a pessoa enlouquece, porque acha que tem que ter domínio e começa a gritar. Não sei quem inventou que grito educa, né? E a gente consegue o contrário. É claro que não é fácil ser compassivo. É claro. Até porque é uma ruptura de cultura que às vezes é lido como frouxidão, fragilidade e falta de domínio. Não é? Mas às vezes a gente quer pedir assim, olha, eu preciso de um pouco de atenção, a gente não pede, a gente exige. E consegue justamente o contrário. É tão óbvio, mas a gente entra num automatismo. Aí eu gosto do Pierre Weil, guris e gurias, porque o Pierre Weil nos fala da normose, da patologia da normalidade. E muito da nossa ausência de compaixão nos relacionamentos, que diariamente eu me descubro assim, está relacionado a essa patologia da normalidade. Nós aprendemos um jeito de ser que nega a conexão e a compaixão, e parece que é o único jeito da gente lidar com as questões que nos desafiam cotidianamente. Ao ponto que a primeira coisa que acontece quando você fala para alguém sobre isso, e ela nunca ouviu falar, é uma descrença. Isso não funciona. Parece até um credo religioso para a pessoa. Quando, na verdade, é a constatação de que essas formas de comunicação, elas não produzem comunicação nenhuma. Pelo contrário. Elas entram muito bem no sistema que a gente vive, que é de adestramento de pessoas, de submissão, de dominação cultural, né, de violência de gênero. E aí a gente pode trazer a violência nas várias faces. Toca a ficha, pode falar, Bruno, por favor. Vinícius, eu quero trazer uma questão para ti que eu queria ver pela tua maior experiência assim, dentro da CNV, que é algo que eu encontro mais na disciplina positiva do que na CNV, mas eu quero ver o teu olhar sobre. No caso, assim, ó, justamente essa apresentação que você está trazendo agora, né, que aparece muito forte, de comunicar a necessidade ou o pedido, né, não como uma exigência. Mas eu fico pensando, eu acredito que isso se aplica mais, por exemplo, entre dois adultos já responsáveis né, e maiores de idade, assim, mas eu fico pensando como acontece na relação, por exemplo, com um filho. Eu estudo bastante assim, né, educação na questão de como pai, né? Eu tenho 3 meninos. E meus estudos estão perdendo a validade, porque o mais velho tá na pré-adolescente. Venceu tudo que eu sabia, não serve mais, né? Saiu só no Então, não é só contigo que acontece isso. E aí eu fico pensando, bom, comunicar necessidade como exigência. Aí, se eu falo agora para o meu filho Arjuna, né, meu filho mais velho, se eu comunicar que é só um pedido meu, que ele pode redigir do que eu quiser sobre... Ele vai, por exemplo, em relação à hora de dormir, ele vai dormir todo dia às 6 da manhã. E eu acredito que para um jovem de 12 anos, essa inversão é maléfica, né, para a saúde dele. Então, como fica no caso onde realmente tem uma exigência ali da questão de paternidade do cuidado, né, versus... Claro que existe aí modos de deixar claro isso, mas eu queria ver
Como se aplica nessa relação de pai e filho a CNV? Primeiro é uma artesania, né? Não tem algo pronto. Às vezes, até nas leituras apressadas da própria disciplina positiva, as pessoas buscam ou apresentam receitas. Vocês devem ver isso também, como eu vejo. Comigo, como é que funciona? Eu percebo que eu comunico bem quando eu apresento essas questões que são de conversas difíceis, sem raiva, sem o sentimento ou a emoção de raiva, né? Quando eu consigo apresentar isso num tom amistoso. E amistoso, vocês estão gravando, mas eu vou dizer, isso não é falar fofinho o tempo todo. Tem gente que imagina, né? E CNV é o tempo todo falar como apresentadora ou apresentador de programa infantil lá nos anos 80. Não, né? Tu pode ser enérgico e ser compassivo. Se teu filho atravessa a rua assim de maneira inesperada e vem um ônibus, tu vais gritar pela vida dele, tu vais agarrar ele para ele não atravessar. Me parece que é importante, pelo menos para mim, é observar o que vai nas nascentes do meu coração, é como é que eu estou me sentindo. E aí eu vou descobrindo que a minha necessidade naquele momento, a partir do sentimento que eu tenho, é protegê-lo. E aí eu busco de uma maneira assim dinâmica, isso não é sequenciada, fragmentado, de uma maneira dinâmica de ser o mais compassivo possível. Eu gosto de trabalhar com a ideia, meu orientador, o Newton Fischer, usava muito uma expressão no plano do possível. Por quê? Para a gente poder lidar com essa coisa de que não se busca aqui uma perfeição absoluta, né? Lidar justamente com a reinvenção, que é o que eu curto muito na comunicação não violenta, sabe? É que nós somos capazes de reinventá-la cotidianamente. São muito importantes os treinamentos, os estudos, mas a gente reinventa ela na prática diária, como é qualquer prática espiritual, por exemplo, né? As pessoas seguem lá determinadas filosofias, mas elas reinterpretam, refazem, reinventam ao seu modo, e ninguém tem controle sobre isso. Então, eu vejo assim, Bruno, se a gente se exercitar numa perspectiva de não querer matar o filho da gente, né? De não sentir ódio, raiva, ou se sentindo a medida justa a raiva, né? Nada além do que pode dialogar com a amorosidade que a gente tem com eles. E isso é um processo de análise da própria subjetividade, que ninguém pode nos ensinar, a gente vai construindo. Eu me sentia muito culpado várias vezes, e me sinto, quando eu piso na bola nesse sentido, mas daqui a pouco eu penso, não, mas eu também sou um cara que está mergulhado em circunstâncias, e nessa circunstância era o possível a fazer. E quando eu percebo que eu estou saindo daquilo que deve ser o normal, entre aspas, o que é compassivo, vamos dizer assim, apague o normal, foi um ato falho, a gente vai trabalhando para poder buscar uma proximidade com um sentimento mais adequado para aquela relação que a gente quer estabelecer, que é amorosa com os filhos. Nesse livro que eu citei, tem um capítulo que é uma fala, eu adoro essa fala, que é justamente Criando Filhos com Compaixão. Esse livro, eu tinha ele em espanhol, porque aqui tem a compilação de alguns livros que eram falas do Marshall. E se chama, então, Criando Filhos com Compaixão, é um dos capítulos, que é como educar o seu filho com a comunicação não violenta. E aqui o Marshall retrata uma experiência assim, de que ele se atacava, vamos dizer bem gaúchamente aqui, com os filhos, porque ele queria mandar os filhos fazer uma tarefa e o filho não faz. Não precisa ficar adolescente para a gente ver que é posto à prova o aprendizado, tá? Não é bem assim. Antes disso, eles já vão pondo à prova, principalmente quando estão afirmando a própria identidade, a visão de mundo deles. E aqui ele percebe que ele tinha que abrir mão da base daquela postura, que era uma crença. A crença de que ele devia obrigar o filho a fazer o que ele quer. E ele vai exercitando a ideia de um convite. De um convite que tem a convicção de que é importante, coisa e tal. Mas de um convite muda, né? Muda a intensidade. Vinícius, eu estava agora, até fiz um comentário com o Roger.
eu acho que talvez um dos motivos que explicam, né, por que os avós eles têm a tendência a ser mais compassivos com os netos do que os pais. E eu conversava com o Robert, talvez seja porque eles já têm a perspectiva do como um todo, ele já tem a perspectiva panorâmica do processo de desenvolvimento do ser humano, né? E às vezes, por exemplo, a gente se frustra, por exemplo, pega ali o filho adolescente e não entende que tem muitas coisas que não tá para a gente resolver, tá para que a gente ter paciência para aquele sujeito aprender o processo e viver aquela experiência que depois vai ser substituído por uma nova fase, né? E é isso que eu tenho me dado conta nos avós. Parece que eles sabem que as coisas passam e que não dependem, às vezes, de uma resolução nossa, né? Porque a gente sempre pega recortes de tempo, assim, né? Meu filho tá assim, eu tenho que dar um jeito de resolver. E a gente tá sempre vendo, e às vezes não tá na nossa mão, né? Tá a gente só demonstrar a compaixão, né? Com aquele processo, porque às vezes aquele processo vai se resolver por si só. É uma fase necessária, a própria rebeldia, né? De tu conseguir mostrar e não aceitar aquilo, vai ser importante às vezes quando tu estiver no mundo do trabalho, diante de um chefe ou diante do momento que tu vai ter que te impor, né? Às vezes, em muitos casos, aquilo é um exercício dessa, né? Mais do que resolver, não, vou ter que resolver isso. Às vezes eu acho que é ter paciência e compaixão para viver junto com a criança, com o adolescente, essa fase, para que ele experimente essa fase, não tendo um pai, uma mãe carrasco que está tentando tirar ele desse momento, né? Mas que apenas compreenda essa fase para que ela passe da maneira mais compassiva possível, né? E é claro que a gente vai entendendo um pouco mais as etapas de desenvolvimento da criança. Mas a gente tem que lembrar que a gente é fruto de uma cultura que parece que tem pressa. E aí aquela ideia do slow, né? Da gente ter uma temporalidade mais alargada. Porque a criança é um florescer, usando uma metáfora, né? O ser humano é um florescer. E o florescimento não se faz à força. Imagina, faz exercício, quem tem jardim aí, canteirinho, ou uma florzinha num vasinho, vai abrindo ela à força. Ela vai se despetalar, ela vai perder qualidades próprias de um desenvolvimento natural. Talvez a gente precise aprender um pouco mais com a natureza que traduz uma sabedoria. E aí a gente vai olhar lá os povos originários, pensando no bem viver, onde se busca um ritmo mais próximo com a própria natureza. E a gente, na nossa cultura, a gente tem uma pedagogia assim, uma visão, né, um paradigma da modernidade kantiano, de que a gente tem pressa em transformar a natureza humana. Claro que a gente tem um papel de humanizar, mas humanizar, na visão que a gente acaba colhendo na CNV, é não violentar o outro, é construir possibilidades, né? O Edgar Morin, gente, assim, para não perder de trazer uma referência, ele lembra aqui nesse livro Ensinar a Viver, é um livro muito generoso, é uma obra muito generosa, assim. Tem um capítulo que ele discute mais o papel da França. Eu considero até um pouco assim, para mim não faz muito sentido aquilo, faz para os franceses. Mas numa parte do livro ele vai dizer o seguinte: em todos os nossos encontros e nossas relações temos necessidade de compreender o outro e de ser compreendidos pelo outro. Essa é uma necessidade humana fundamental. Viver é ter necessidade incessante de compreender e ser compreendido. Não sei, a minha experiência me diz que quando eu me sinto compreendido, eu me sinto pertencendo, me sinto aceito, me sinto com a porta aberta ao diálogo. Quando a incompreensão graça nas relações, a gente se sente afastado, solitário, e às vezes, na busca de pontes, a gente encontra muros. Eu gosto muito dessa citação porque a comunicação alienante, ela parece que nega essa necessidade humana fundamental de nós compreendermos
e sermos compreendidos. Aqui, eu gosto às vezes de trazer algumas referências do Marshall, de como ele vai definindo a CNV, ou melhor, conceituando, né? Porque nas definições elas fecham, não precisa ser fechado. Mas aqui essa ideia da comunicação não violenta como um meio, um caminho para se estabelecer conexão mais empática. Há quem diga, tem um livro do Jaime Ribeiro sobre isso, sobre a empatia, e um saber assim necessário à liderança no futuro. Liderança é um tema que a gente às vezes não dialoga em vários espaços da educação, porque a gente associa muito ao mundo corporativo. Mas a gente viu agora, nesse momento da pandemia, como liderança é algo fundamental à sociedade, para que ela alavanque assim, processos, inclusive, de busca do bem-estar da coletividade, né? Eu gosto de um texto do Yuval Harari, não sei se assim se diz o nome dele, daquele historiador israelita. É um daqueles ensaios que a Companhia das Letras andou produzindo, vocês chegaram a ver, ligados à questão da pandemia. E ele fala um pouco disso também, de que a pandemia apresenta uma circunstância bem curiosa. Ela revelou também várias ausências de liderança assim, no mundo. De liderança enquanto nação que possa, e aí eu acrescento a expressão, liderar caminhos assim compassivos para resolver os problemas que nós enfrentamos, assim como também de agentes públicos, né? E eu tento conectar as coisas e dizer que nós precisamos de lideranças compassivas. Liderança aqui entendida, vou te pegar aqui, Bruno, no sentido do que tu fez com o grupo aí, de mobilizar as pessoas afetivamente para uma temática que é importante para a vida. Nesse sentido, né? Então, de liderança que influencia positivamente os demais. E outro aspecto que eu queria trazer aqui também desse livro, ele é um livro em espanhol, muito interessante porque é uma entrevista do Marshall, ele aborda a justiça restaurativa. Ele traz isso, né, que a comunicação não violenta ajuda a recuperar a nossa natural capacidade de ouvir com o coração, de ouvir com compaixão. Aí eu queria fazer uma rodada de diálogo aqui, já que a gente está falando em ouvir. Como é que vocês percebem, assim, no nosso cotidiano, essa nossa capacidade de ouvir, de escutar uns com os outros? Isso tem rolado bem? Como é que vocês enxergam? Nós temos ouvido uns aos outros? Há possibilidades de escuta? Não há? Como é que vocês estão vendo isso na sociedade nesse momento? Ou nas relações mais próximas? Está com vocês a palavra, eu vou tomar um mate aqui, enquanto vocês falam. Eu acho que a capacidade de escutar o outro não é... Eu não sei como é que eu vou usar esse termo sem ficar estranho, mas não é uma coisa que a gente nasce com ela. Embora eu acredito que seja natural a compaixão, eu acho que todas essas habilidades, essas posturas, elas são também construções, ou seja, é natural a semente. Nós temos a semente disso que pode germinar dentro de nós. Mas eu acho que a escuta, assim como outras grandes virtudes humanas, elas são construções que demandam um processo de autorreflexão muito profundo. Porque, no geral, nós estamos acostumados, como espécie, né, a projetar no outro todas as nossas expectativas. Então, é muito natural que na comunicação a gente faça isso, a gente escute o que a gente quer ouvir, seja de bom, seja de ruim, ou confirmando o que eu já imaginava, de bom ou de ruim em relação ao outro,
e aí, então, criando lapsos dentro da comunicação, distorções, ou seja, aplicando filtros. Então, de uma maneira geral, eu acho que a redefinição da natureza humana, da linguagem, elas são aprendizados, e são aprendizados, obviamente, sociais, culturais, que a gente precisa construir caminhos para ir aprendendo isso. A gente comentava nos estudos anteriores o quão pobre é a nossa linguagem para descrever sentimentos, para descrever necessidades, como é difícil para a gente poder comunicar isso aí, porque é completamente fora da comunicação que a gente tem usual. Então, é como se, num determinado momento, eu estou falando com todo mundo, daí daqui a pouco eu tenho que entrar no modo CNV para poder dizer como que eu estou me sentindo em relação a alguma coisa. E é estranho isso, é estranho para quem escuta, é estranho para quem tem que fazer esse negócio, porque a gente não é acostumado, né? Então, sempre vai ser difícil comunicar porque nós não estamos acostumados. A gente tem muito de projeção. Por exemplo, na questão da educação, mais ainda, né, da educação do filho, dos filhos, porque no momento que o filho ele sai fora do que a gente imagina que é saudável para ele, dispara dentro de nós um alarme, uma coisa assim, diz, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Enquanto que a gente não percebe isso, né? A construção de habilidades, inclusive de poder, de habilidades de enfrentamento que a criança vai precisar para a vida. Isso que o Bruno falou agora há pouco me chamou muita atenção, porque a gente dispara aquela coisa imaginando, se eu não fizer alguma coisa, vai acontecer uma coisa terrível. E a gente não percebe a processualidade da mudança em nós, no filho, e acompanhar isso de maneira tranquila, talvez seja a grande contribuição que a gente tem de trabalhar no sentido de processualidade com o filho, né? Que nesse momento é isso, vamos acolher isso e vamos lidar com isso, para tentar, ao aceitar, ajudar numa transição, mas partindo de dentro, né? E um pouco de autoempatia, né? Porque quem diz que a gente tem que acertar em todas? E quem diz que, às vezes, o que parece erro não é um acerto, não é a experiência que está consolidando essas habilidades para a vida? Inclusive para nós mesmos, que somos seres em construção, né? Mas aí, como é que a gente sente a escuta na sociedade, assim? Nós sabemos escutar uns aos outros? Fala, Pedro, tudo bom? Bom dia. Liga o teu microfone, amigo, por favor. Eu penso assim, né? É um tema muito amplo. E sempre vai ficar faltando alguma coisa que todos do grupo se manifestem, alguma lacuna no meu entendimento vai existir. Claro. Eu tenho o discurso, assim, a escuta, no caso. Sempre num ponto, eu estudei um pouco de liderança. Eu li alguns livros, principalmente que eu fiz umas pós em gestão e administração pública, municipal e gestão e administração pública. Trabalhava numa prefeitura antes, eu era pregoeiro e da comissão de licitações, compra de licitações, então eu fui mais por essa área de... Eu sou professor de história hoje, no Estado, técnico em assuntos educacionais, não diploma. E pelos estudos que eu... A escuta vem muito da liderança. O pessoal escuta mais aquela pessoa que entende como sendo sua liderança. Tanto é a questão um pouco a questão política hoje no país. Então, uma pessoa fala uma coisa e todo mundo, ou uma parte do público, acompanha o que ele está falando. Claro que não é todo mundo, porque nem todo mundo então, a pessoa que é a política não se liga em política. Claro que não é política eleitoral, estou dizendo política eleitoral, está todo mundo prestando atenção.
naquele ano de eleição. Mas depois que passa a eleição, todo mundo apaga aquilo. E, assim, essa disputa muito de ouvir o líder. Então, até eu entendi. O professor é uma liderança. Ele é uma liderança. Claro que não é o nível nacional, mas ali no micro, ele tem um poder, como diz o Foucault. Então, em cada lugar que tu vai, tem uma liderança. Na própria casa, às vezes tem uma liderança. Tem uma disputa, às vezes, dependendo da casa, quem é a liderança, o pai ou a mãe. Então, o filho fica, às vezes, ouvindo. Às vezes, o meu filho já está na análise de ver quando um serve para líder e o outro para jogar um contra o outro. Quando ele usa isso. Ah, não, minha mãe já disse que eu posso fazer isso. Não, meu pai me disse que eu posso. Então, ele fica usando isso. Mas a questão da escuta, assim, no geral, eu vejo até por uma questão política. De querer escutar a tua liderança que tu escolhe para ouvir. Às vezes tu tem aquela pessoa que tu entende que esse é o cara, eu vou escutar esse aí. A maioria das pessoas, e até eu analiso assim, na questão das comunicações, assim, da TV, principalmente, que é o principal meio de disseminação de informação, de escuta. Então, uma das lideranças, assim, o pessoal mais quem escuta, qual é a TV que tem mais capilaridade, no caso, seria a Globo. Tem escuta, não, o líder das comunicações é a Globo. Tem os outros canais, mas às vezes não escuta aqueles outros canais. Só que agora, não sei se vocês sabem, os canais estão comprados, a maioria sabe, o SBT, a Record, estão trabalhando para o governo, foram comprados, receberam mais verba para comunicação social. A comunicação social, então aquela informação já chega meio... Esses dias até, teve um dia, o jornal do SBT foi cortado. Não sei se vocês viram. Nunca viram essa informação? Não vi. O repórter da Record teve que sair da Record, porque não concordou com a linha editorial do jornal. Então, esse discurso há uma disputa de ver qual discurso vai chegar mais perto da população. E isso tem uma questão política, na minha opinião. A disputa de narrativa. Cada um quer chegar, vencer essa disputa. E Claro. não tem como tu vencer, porque a pessoa que escolhe quem ela quer ouvir, ela escolhe a liderança. E às vezes, para um aluno, a liderança é um professor. Não todos os professores, não quer ouvir todos, mas às vezes um daqueles ele escolhe. Não, esse cara eu tenho uma afinidade. E às vezes dentro da família, às vezes um filho nosso, ele tem afinidade com outro parente. Não, ele gosta mais daquele parente. Então ele ouve mais. Então acho que a questão da liderança é importante na escuta. Em quem a gente está. Até eu mesmo. Em quem que a pessoa se conecta, né, Pedro? Ela o tem processo aqui. Ela tem uma afinidade. As pessoas têm uma afinidade. Às vezes eu quero escutar uma pessoa que eu tenho uma afinidade. Eu entendo que ela é uma liderança. Inclusive, até eu escutei a questão religiosa. Eu tenho uma grande dificuldade de acompanhar, até de participar de qualquer questão, grupo religioso. Porque eu não vejo nenhuma liderança. Eu não consigo escutar ninguém como liderança. Eu não vejo eu não tenho afinidade com ninguém. Entendeu? Eu vejo fragilidade em todos os discursos. É isso. Mas que bom. Não tem que seguir ninguém mesmo, né? A gente tem que caminhar o próprio caminho. A escuta, ela é chave para diálogo. E a escuta, ela é demandada para a resolução de qualquer conflito. Por isso que eu provoquei a questão da escuta pelo seguinte: a comunicação não violenta, ela também ativa no seu exercício a nossa capacidade de escutar as pessoas de maneira
mais sensível, mais atenta, mais acolhedora, não julgadora. E tu tem razão, o que nos conecta com maior facilidade são os afetos. Se eu tenho um apreço por alguém, uma admiração, ou sinto segurança no diálogo com alguém, eu escuto mais aquela pessoa, ou me abro mais. Mas a gente pode também pensar o seguinte, a escuta de maneira, numa visão mais ampla, assim. Se eu não tenho a pretensão de verdade, se eu estou querendo me abrir a possibilidade de conexões criativas com as pessoas, talvez o exercício que a gente precise desenvolver, deva desenvolver, é aquilo que o Rubem Alves chamou de escutatória. É a capacidade de a gente se abrir para os outros enquanto possibilidade de enxergar. E aí eu lembro do Freire, e aí eu só vou agregar uma coisa nisso, com um maior acolhimento, a identidade própria do outro. Para isso eu tenho que fazer uma ruptura ou me afastar de algo que está predominando muito na nossa sociedade, que é a cultura de ódio. E a cultura de ódio, ela afirma a negação da diferença, da diversidade e do que há de criativo na diversidade, na diferença. O Leandro Carnal chega a dizer num dos livros dele que a cultura de ódio, ou o ódio, é um autoelogio, ou seja, é a afirmação de si mesmo para a negação do outro. E está no fundamento dessas posturas intolerantes que vicejam em toda parte e que está virando moda no discurso político. Ontem eu assisti um vídeo de uma carreata no Facebook, né? Aquela coisa, passa um vídeo na tua timeline, e aí o vídeo eram pessoas se manifestando pró-determinado futuro candidato e xingando idosos que estavam num apartamento, usando máscara, e dizendo uma série de barbaridades para aqueles idosos e afirmando em 2021, 22, agora eu me perdi, 22, o seu candidato, mas afirmando com uma lista de xingamentos, né? E a cultura de ódio. Provavelmente a pessoa que estava no prédio, o idoso, contrariou a opinião deles e eles partiram para os impropérios, não para o argumento. Então, numa sociedade que prima pela cultura de ódio, que se afirma na auto-verdade, que começa a construir perspectivas de negação de diferentes narrativas, e aí disputa narrativa, parece que o remédio está no exercício da empatia, na abertura à escuta, na prática de diálogo e também, e aí, para não dizer que a CNV é ingênua, em medidas protetivas não violentas de preservação da vida. Porque na cultura de ódio, a negação do outro pode chegar, inclusive, à ânsia por aniquilar o outro que é diferente. E aí eu quero falar um pouquinho disso, assim, que nós temos, na busca da CNV, da comunicação não violenta, não somente nos comunicarmos melhor, mas também construir políticas de compaixão, de amizade, de convivência, de diversidade, de respeito ao contraditório e de negação de qualquer coisa que se apresente de forma a negar a dignidade humana. Ou seja, a CNV também é uma afirmação dos direitos humanos mais fundamentais. Me parece assim, né? De onde eu a vejo, né? Porque ela me permite relembrar os direitos dos outros, especialmente a vida digna e distinta daquilo que eu tenho como minhas orientações de ordem pessoal. E que é possível conviver, sim, e devemos, sob pena, se nós não exercitarmos o diálogo com as diferentes perspectivas, sob pena de nós alimentarmos em nós mesmos posturas totalitárias e autoritárias, portanto, né? E eu gosto de uma expressão de Paulo Freire, que ele utiliza colhendo lá no Erich Fromm. Se a gente olhar no dicionário, o significado é outro, então a gente tem que ir no Erich Fromm, quando ele diz posturas necrófilas, ou seja, posturas que adoram a morte e que negam, portanto, a vida que flui desses encontros que são incertos, que são diversos, que são contraditórios entre
todos nós e os outros seres da vida também, as outras espécies. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, assim, em essência, essa manhã. Eu fico aberto aí para a gente poder ouvir vocês mais um pouco. Nós ainda temos tempo, né, Roger? Fez sentido isso que eu falei para vocês? Não fez? Pode discordar. Muito. Sabe, Vinícius, esse tempo que a gente vive, né, esse tipo de comunicação e olhar empático é extremamente necessário, né? Que a gente está vivendo momentos que se intensificam posturas e se intensificam na oposição, né? E eu acredito que longe também de eu estar defendendo com isso assim uma postura que a gente tenha que, sei lá, negligenciar os processos de luta e de reivindicação, longe disso, mas a gente tem que entender que mesmo aquela pessoa que está apresentando posturas até de propagação de ódio, por exemplo, a minorias, e que eu tenho o direito de questionar isso, né? Eu também posso olhar empaticamente e entender que esse ser humano não nasceu, né? Assim, né? Em algum momento da forma... Então, eu acho que até nisso, até nesses extremos de essas pessoas que defendem a violência, né? Que defende atos, assim, discriminatórios e opressivos, e não se eximindo de questionar isso, né? Que eu acho que não se trata disso a CNV, mas a questão de olhar esse outro e entender que ele também, o meio que ele foi formado e o que ele recebeu, né? Fez com que ele chegasse até esse ponto, né? E que talvez qualquer um de E nós... até o papel... Desculpe, até o papel político que a pessoa escolhe exercer, né? Exatamente. Então, quer dizer, daqui a pouco a gente mesmo no lugar daquela pessoa, né, viveria isso. Então, representaria as mesmas ideias. Então, tá muito isso, né, de conseguir, até que tu vai chegar mais fácil na pessoa com compaixão do que com violência. O que a gente tá? A gente tá hoje politicamente uma tentativa de convencimento mútuo, que só reforça o meu lado, né? Então, o que a gente está desesperado tentando convencer o outro desesperado tentando nos convencer, e cada vez a gente mais reforça os muros, né? E a possibilidade de realmente gerar um processo de maior sensibilidade e escuta, né? E eu acho que eu tenho exercitado muito nesse tempo e com esse estudo da CNV a escuta no meu cotidiano, com meus filhos, com a minha companheira, e tenho aprendido muito, assim, sabe? E como é um processo que a gente realmente não conhece ainda, não exercita normalmente em nossas vidas, né? É uma descoberta. Tu conseguir ouvir o outro e realmente ter esse esforço empático de não só ouvir mecanicamente, mas realmente entender o sentido e o universo daquela perspectiva do outro, né? Realmente se colocar no lugar do outro. Isso é um desafio enorme, porque principalmente assim em relacionamentos, né? Conjugais, assim, a gente tem tanta convicção da nossa certeza e da nossa verdade, né? Que a gente conseguisse, por mais que a princípio tu começa olhando dizendo, cara, o que o outro tá dizendo é ridiculamente absurdo para mim, sabe? E por mais que eu acredite que aquilo é um absurdo, tu conseguir, não, mas peraí, tem algum sentido dentro. Se não tivesse um sentido, esse outro não ia estar. Para ele, essa é a verdade, né? Então, a gente só vai conseguir realmente gerar uma ponte no momento que algum começar abdicando a sua verdade. E aí tu faz aquele exercício de mesmo achando que aquilo que o outro está dizendo não faz sentido algum, tu ir lá. É uma morte, né? É um processo de morte. E aí tu realmente consegue tentar buscar entender, sabe? E aí quando tu consegue entender, pelo menos parcialmente, a partir da perspectiva do outro, e tu comunica essa compreensão, né? E é o que o Martin Rosenberg fala ali de parafrasear, né? E tu realmente, a partir de uma escuta sensível, tu demonstra, tá compreendendo o que o outro tá sentindo. Pô, é um universo que tu constrói, né? Alô?
sabe que esse estudo comparado dessas diferentes disciplinas, vamos dizer assim, desses diferentes conhecimentos, disciplina positiva, comunicação não violenta, etc., a gente vai conseguindo montar um quadro para conseguir abranger diferentes circunstâncias da vida. Às vezes, a perspectiva de uma complementa a outra e oferece uma estratégia para lidar melhor com aquilo, né? Então, uma coisa que eu acho que é bem... Não, tranquilo. Uma coisa que eu acho que é bem interessante é, depois da gente exaurir esse estudo da CNV, a gente seguir estudando as coisas correlatas, seguir estudando, por exemplo, a disciplina positiva. Eu acho que ela oferece uma perspectiva, vamos dizer assim, um caminho, ela abre dentro de um campo onde as relações elas não são em grau de igualdade. E eu acho que essa é a grande contribuição da disciplina positiva. Eu também fiz formação como educador parental. E eu achei muito interessante isso, porque às vezes a gente tenta usar a CNV em circunstâncias familiares, por exemplo, com os filhos, e a gente vai se dando conta que as relações ali, elas não são iguais da CNV, porque elas não estão em grau de igualdade, que com o filho é diferente, né? E aí a gente precisa de uma abordagem que foque mais nisso, né? E aí a disciplina positiva, ela consegue oferecer. E sabe lá, por exemplo, eu não conheço nada de justiça restaurativa. Só escuto justiça restaurativa. Eu nunca fui atrás, nunca fui fazer esse processo, por exemplo, de ir lá para Pernambuco ou para Caxias do Sul, que fosse, né? Mas eu acho como é importante isso, sabe? De ir encontrando em diferentes segmentos fragmentos, coisas que possam oferecer uma perspectiva especificamente para aquela área ali. E acho que isso talvez possa resolver algumas coisas que, por exemplo, quando a gente começou o estudo aqui com o pessoal dos nudes, a gente começou dentro daquela perspectiva de, puxa, vamos se instrumentalizar para poder lidar com situações que são do cotidiano, né? Porque são situações que chegam para o nude. O aluno se queixando do professor, o professor que chega e diz, eu estou desistindo desse aluno. E óbvio, a CNV ela é super potente para isso. Mas, em muitas situações, o professor ele não vai enxergar isso aí porque ele não vai perceber essa relação humano com humano. Ele vai perceber uma relação em desnível com o aluno. Ele vai se perceber como a autoridade que fala e o aluno que é inteligente se dá conta que tem que ouvir. E aí a gente vai precisar, talvez, de adaptações, de ajustes metodológicos para conseguir ser escutado e escutar essa angústia do professor também, porque a CNV ela parte de um pressuposto de relação entre iguais. E aí entra isso, né? Dentro da sala de aula, o professor muitas vezes não percebe que é uma relação entre iguais. E aí isso talvez já dificulte a nossa comunicação com o professor para conseguir levar isso, né? O que você acha disso, Vinícius? O que você imagina a respeito disso? Eu acho muito interessante, assim. Eu só vou lidar com uma situação, tem alguém aqui que precisa usar as tecnologias porque tem aula, então daqui a pouquinho eu preciso sair, tá? Mas eu acho oportuno que eu identifiquei a mesma questão que tu está apontando, tá? Aí eu fui encontrar os círculos de construção de paz. Acredito que para processos coletivos de aprendizagem de escuta, porque tudo é um convite, né? A gente não transforma ninguém. Nós vamos criar agora um método e, de fato, as pessoas vão se apropriar da CNV e agora na universidade as conversações serão empáticas. Não é por força de resolução. É construção coletiva
a perder de vista. Às vezes, num olhar de gestão é complicado, nossa, mas aí cabe, aí entra o papel da liderança, Pedro, se ter uma visão de futuro e comunicar bem, olha, nós queremos chegar lá, enquanto instituição, a partir desse núcleo, né? Mas eu acredito que se nós criarmos espaços, e o ciclo de construção de paz me mostrou um pouco isso, porque ele também é convite, a gente convida as pessoas, elas vêm se elas querem. Não dá para pensar um ciclo de construção de paz significativo em que as pessoas são forçadas. Eu já fiz algumas capacitações, inclusive sobre o PDI da minha instituição, a pedido de colegas, usando o círculo. E é claro que ainda assim, sendo uma capacitação, é um convite, porque senão não funciona. A pessoa está ali sentada obrigada, não flui nada. Pelo contrário, ela vai se apartar dessas pedagogias. Eu chamo assim, Roger, para mim são pedagogias, são caminhos plurais, né, para a cultura de paz. Acredito que a disciplina positiva tem muito a dialogar, sim, com certeza. E outras pedagogias que a gente talvez aqui nesse grupo nós não conheçamos, sobre os valores humanos. A própria Mindfulness tem muito a dizer também para esses processos. Se o professor aprende, por exemplo, a lidar com momentos de ansiedade numa prática meditativa em que ele observa a respiração, a gente sabe o quanto isso distensiona em momentos de conflito e se consegue agir com maior lucidez e, inclusive, com compaixão. Então, tudo que a gente puder trazer de abordagens que não só instrumentalizem, mas que permitam com que o indivíduo perceba que há outras possibilidades, que não aquilo que a gente aprendeu de disputa, de dominação, de negação do diálogo, eu acho que vem agregar. E muito. A justiça restaurativa foi um caminho que eu encontrei e a gente acaba morejando mais dentro do paradigma dela nos círculos de construção de paz. Mas, por exemplo, né, em processos que não são tão coletivos, porque tem um método do círculo de construção de paz, em processos em que às vezes são 2 ou 3 pessoas, ou sou eu e alguém, a CNV como paradigma para mim pode me ajudar. Então a gente vai ter que encontrar e ir testando. Eu acredito muito na força transformadora daquilo que o Capra chamou de minorias criativas. Então, por exemplo, um grupo como o de vocês tem uma potência tremenda de, daqui a pouco, quando tem um evento da universidade, escrever alguma coisa, de fazer alguma oficina. E aí eu queria trazer alguma coisa que, para a minha aprendizagem, tem sido importante, tá? Mas é no sentido de compartilhamento. Às vezes eu faço palestras sobre CNV. Sempre que eu posso, eu não faço palestra, eu apresento ela usando o círculo de construção de paz. Ou chamo de oficina, porque quando eu falo círculo, ninguém sabe o que é. Vamos fazer um workshop, uma oficina. E eu boto o pessoal em círculo e uso o método de diálogo, que é de fala compartilhada, de escuta sensível, a partir de valores e diretrizes. O que eu estou dizendo com isso? Para a gente também... E eu respeito muito tudo que há de formação na área, eu sei que há pessoas que são especialistas em CNV, eu sou um aprendiz. Eu tenho enxergado que às vezes a gente quer comunicar outros paradigmas usando a pedagogia tradicional. E a gente mata as coisas assim. Então vai lá o cara fazer uma pregação para o outro. Seria bom que a gente conseguisse romper um pouco com isso. Há momentos que é o caminho que o espaço permite. Vai lá, fala. Mas melhor seria provocar e escutar, né? A gente tentou aqui fazer um pouco também, de ouvir vocês. Porque parece que isso é mais efetivo. Tu tocas o coração. Eu tenho a experiência de ter companheiros assim, que hoje participam do movimento de justiça restaurativa, ou que utilizam ciclos de construção de paz, e aí eles me dizem o seguinte, assim, como é que eles se afetaram? Como eu, participando de vivências. Foi muito mais pela via do coração ou diante do esgotamento de alguma coisa em que a vida vai dizer, olha, do jeito que está, isso não vai funcionar mais, tu vai ter que buscar outros caminhos. Mas em processos coletivos, se eles puderem ser o máximo dialógicos, onde não haja a pretensão de ensinar, mas de compartilhar outros olhares, e até de recompor o que a gente está chamando de CNV,
a partir das contribuições, eu acho muito interessante. Parece que tem mais força, mais perenidade assim, né, nas instituições. Né? Tem lugares que eu passei que as pessoas fazem lá alguns espaços ou tomaram a frente, criar momentos de diálogo a partir daqueles momentos que a gente criou, sem grandes pretensões, senão era começar a compartilhar mesmo um outro olhar. Eu queria, sim, agradecer profundamente a oportunidade. Eu não sei se eu consigo expressar o quanto me alegra o coração esse momento de troca. Me reenergiza mesmo. Eu até fiquei na dúvida assim, se na conversa com o Roger eu tinha me convidado ou ele tinha me convidado. Eu fiquei naquela, Roger. Daqui a pouco eu me convidei e não me dei conta, né? Não, mas o convite foi nosso mesmo. Aí até te disse, Pato, acho que faz sentido, porque a gente fica naquelas assim. Mas eu fico muito feliz e em algum outro momento, se eu puder voltar para ouvi-los e participar do grupo, para mim está vai ser convidado desde interessante. agora. Vinícius, eu quero te agradecer muito. E quero te pedir o seguinte, que depois passe para a gente alguma referência escrita, um livro ou algum material, alguma coisa sobre os círculos de construção de paz. Eu achei bem interessante e de repente pode ser uma coisa que agora, passada a pandemia, a gente possa aplicar dentro da universidade, né? Utilizar como um método para conversar com os alunos, conversar com os professores. Então, se tiver alguma referência, passa para a gente depois isso aí, beleza? Claro, eu vou compartilhar no teu e-mail uma pasta que eu tenho que eu fui jogando tudo que eu fui encontrando, tá? Show de bola. Perfeito. E Vinícius, em algum momento a gente pode experimentar um círculo virtual. Aí eu convido uma outra amiga nossa que tem mais experiência nos círculos virtuais. Legal. Deixa eu só fazer um convite para vocês antes de vocês se despedirem. Depois eu passo para ti, Roger, tu compartilha com o grupo. Nós vamos retomar no nosso projeto de extensão, Núcleo de Cultura de Paz, algumas ações, elas vão ser virtuais. Nós vamos ter, no dia 9 de julho, uma fala de um professor lá das Ciências da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora sobre cultura de paz em tempos de pandemia. O Cláudio de Oliveira, que trabalha com o tema de cultura de paz. E depois nós vamos fazer, no final do mês, um círculo virtual. Se vocês quiserem, podem participar. A fala vai ser pelo Facebook, vai ser uma live, e o círculo vai ser pelo Meet. Mas depois, quando o pessoal der ok, eu já fiz o material de divulgação, aí a gente manda para vocês. É legal que a gente possa ir trocando assim, né? Obrigado, gente. Posso tirar uma foto aqui de vocês, aqui no print screen? Com certeza, vamos tirar uma foto. Isso, então tá. Depois eu mando aqui. Todo mundo arrumou o cabelo. Chega mais perto da tela aí, Pedro. Tu tá de... tem uma companhia do Pedro ali junto também. Ó. Preparados? Passaram o perfume? Então tá, gente. Gratidão, viu? Pô, valeu demais, Tudo de Vinícius. bom pra Foi vocês. muito bacana a tua participação, cara. E vamos fazer outra junto, com certeza. E a gente vai se fortalecendo, assim. Gratidão demais, pessoal. Foi um prazer revê-los. Até a próxima. Valeu. Se Até cuida. mais. Valeu.